Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Quem está aqui hoje é a coach Ediana Grassi. A Ediana tem uma trajetória aí de muita luta, muita batalha e muito sucesso também, muitas vitórias no empreendedorismo, no coaching. Ela é psicóloga também. E a Ediana vai nos falar muito sobre a gente se permitir sentir, pensar, ser vulnerável, de a gente assumir a nossa responsabilidade diante das coisas que acontecem na nossa vida e da plenitude que o autoconhecimento trouxe para a vida dela e pode trazer para a nossa vida, né? A vida de todo mundo que está nesse caminho, que se interessa em mergulhar em si mesmo e em busca sempre de uma vida com mais sentido e mais felicidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu convido também quem ainda não conhece o site do Conscientemente e que nos ouve de outras plataformas, que dê uma passadinha lá, é o www.conscientementepodcast.com.br e também tem o Instagram, o @conscientementepodcast, onde vocês podem deixar comentários sobre as entrevistas. Eu sempre fico muito feliz em saber o que vocês estão achando. Um grande beijo e vamos lá! Hoje eu recebo aqui no Conscientemente a Ediana Grassi. A Ediana é psicóloga, coach, especialista em desenvolvimento humano e idealizadora do programa de Bem Comigo Mesma, Coaching para Mulheres. Ediana, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje e eu estou doida para saber um pouquinho mais sobre ti, sobre o teu trabalho, então vou ficar bem feliz se tu puder compartilhar conosco. Oi, Bruna, tudo bom, querida? É um prazer estar aqui contigo e vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória resumidamente, né? Porque eu falo muito, então vamos lá. Como tu já falou, eu sou psicóloga. Comecei a buscar um desenvolvimento porque eu sempre foquei na minha carreira profissional. Então, eu busquei sempre fazer especializações, cursos. O meu maior sonho era ser gerente de recursos humanos. Eu venho de uma família bem humilde, onde meu pai é eletricista, minha mãe era costureira, e eu sempre vi muito a escassez financeira lá dentro, né? Então era muita briga, por exemplo, na minha casa, porque não se tinha dinheiro para fazer as coisas. Então o que eu entendia? Que trabalho era para pagar contas. E eu não queria viver isso, sabe, Bruna? Uhum. Eu falava muito isso, sabe? Eu não vou viver para pagar minhas contas. Então eu foquei muito no meu lado profissional. Me formei em psicologia depois de 10 anos, porque eu tive 3 transferências. Aí eu busquei uma especialização também na URGS e fiz uma especialização em gestão de pessoas. Sempre trabalhei com desenvolvimento humano, amo trabalhar com desenvolvimento humano, né? Só que chegou um momento da minha vida aí que eu comecei a olhar um pouquinho mais para mim. Por quê? Porque em 2006... minha mãe se suicidou na minha casa, fui eu que a encontrei. Ela teve depressão através de um câncer de mama e a minha vida se tornou totalmente diferente, né? Eu entendi que eu tinha que lutar pela minha vida e que eu não queria que aquilo acontecesse comigo. Então eu sempre digo que eu tenho uma vida antes de 2006 e uma vida depois de 2006. Nossa, com certeza. E aí eu comecei a buscar desenvolvimento, né? Na época eu não consegui fazer terapia porque eu não tinha condições financeiras, mas a gratidão, ela foi uma terapia para mim. Eu acredito muito em Deus, no universo, em energia, me apeguei muito a isso, né? Rezava muito e agradecia por estar ali, por estar sendo forte e estar conseguindo continuar a minha vida. E isso foi me alavancando, né? Eu tinha um foco que era o objetivo de vida e eu sempre lutei por esses objetivos. Só que com o passar dos anos na minha carreira, por mais que eu desenvolvesse pessoas, eu fui entendendo que tinha algo a mais para mim ali. E eu olhava para essa superação de vida que eu tinha conseguido ressignificar naquela época sozinha, e eu falava, eu tenho que levar essa superação para algum lugar, eu não entendia ainda onde. E aí foi trabalhando com as lideranças, levando o coaching para dentro das empresas, que eu fui vendo que eu trabalhava a vida, né, das pessoas. Tinha, assim, a carreira, o desenvolvimento, mas tinha toda a vida da pessoa que vinha também linkada a isso. E aí eu decidi que eu ia fazer uma formação em coaching e que eu tinha que me desenvolver também para poder atuar com o desenvolvimento humano, né, que eu podia pegar, linkar a psicologia ao coaching e trabalhar com desenvolvimento humano. E
Planejei toda a minha carreira, minha transição de carreira, né? Eu participava também na PUC, eu fazia um trabalho de mentoria, né? Eu era mentorada na PUC e organizei toda a minha transição de carreira e acabamos mudando de Porto Alegre, que eu estava morando lá, para o Rio de Janeiro. E aí, com toda a transição de carreira pronta, organizada, né? Já tinha feito a formação em coach, já estava atuando, eu me deparo com, e agora? O que vai ser da minha vida? Parece que é simples, né? Mas não é. E aí eu comecei a olhar para trás, Bru, e pensar, e agora, né? Como é que vai ser? Tô deixando 12 anos para trás. Eu pensava que eu estava deixando. Hoje eu vejo o quanto agregou, né? O quanto faz parte da minha vida. Só estava integrando, na verdade. Isso, só estava integrando, exatamente. E aí eu fiquei 2 meses meio depressiva, assim, sem saber o que fazer da minha vida e escutando muito os fantasmas da minha mente, né? Dando muita ênfase para eles, eu tornei eles muito maiores do que eles eram, até que um dia meu marido vem e me diz assim: oi, Diana, tu não sabe viver, né? Olha tudo que tu conquistou na tua vida, tu chegou onde tu queria, tu não queria uma transição de carreira, tá aí no teu colo, o que tu tá fazendo com isso? Sentada num sofá chorando? E aquilo, tu sabe, que me deu uma alfinetada. No outro dia eu levantei e falei, vou cuidar da minha vida. E aí eu entrei em grupos de empreendedorismo, coaching para mulheres, e fui me desenvolvendo. Aí fui fazendo individual, fui fazendo em grupo, entrei num grupo onde a gente discutia muito sobre negócios e fui me fortalecendo. Então tudo que era terapia alternativa, fiz daí terapia também, psicoterapia, né, com psicólogo. E aí eu fui indo. Tudo que podia agregar na minha vida eu fui fazendo. E a partir daí, simplesmente eu alavanquei. Então foi a partir do meu pilar pessoal que eu consolidei a minha empresa. E uma ideia totalmente errônea que eu tinha, que era uma crença do passado, que eu pensava que eu ia consolidar uma empresa se eu me desenvolvesse profissionalmente. E eu fui entender que o meu desenvolvimento pessoal, meu maior pilar de vida, foi o que acarretou a minha empresa, que hoje já dura aí 2 anos e meio, né? De sucesso já que eu tô tendo, desenvolvendo as pessoas. Parabéns! Nossa, Diana, que história de vida forte, assim, intensa, e te parabenizo pelo teu comprometimento contigo mesmo e agora com as outras pessoas através do teu trabalho, né, como empreendedora e como coach. Na verdade, tu sempre trabalhou ajudando pessoas, então foi só uma transição mesmo da maneira pela qual tu ia continuar contribuindo, mas te parabenizo muito. Muito obrigada. E diante de toda a tua trajetória, né, que foi marcada por vários desafios e recomeços, né, eu gostaria de saber, para quem se interessa por autoconhecimento, qual é, a teu ver, o passo fundamental? O que foi muito importante para ti e que hoje em dia tu inspiraria outras pessoas dando essa dica, assim? Se permitir. Se permitir sentir, se permitir pensar, se permitir sentir dor, se permitir ser vulnerável, entendendo que não existe certo e errado, entendendo que temos forças e temos fragilidades, mas que as nossas forças podem se potencializar e ser muito maiores, que a grama do vizinho não é mais verde que a minha, né? Então, é muito esse olhar para dentro, é o mergulho em si mesma, né? O autoconhecimento, para mim, é um mergulho em si mesma, é olhar para tudo que eu tenho de bom dentro de mim e onde eu posso expandir, levar isso, ajudar as pessoas, né? E me fortalecer em qualquer campo, qualquer área da vida. Que legal, que legal. Até porque, né, como tu falou, a gente expandiu o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim, na verdade, só vai continuar ruim se a gente realmente decidir ou quando a gente ainda não estiver pronto para mudar, porque tudo é capaz de ser mudado, né? Tudo é capaz de ser mudado e tudo tem seu tempo, né? Então, cada um vai saber a sua hora. Eu demorei para chegar na minha hora, né? No entanto que eu comentei antes, eu pensava que eu tinha que me focar no meu lado profissional. Até que chega um momento que eu sempre me especializei, eu olho e falo, tá, mas eu preciso ficar de bem comigo mesma. E ninguém entendia o que era isso, né? Meu marido não entendia o que era ficar de bem comigo mesma. E era o que eu mais falava na minha vida. E na realidade eram as máscaras que eu precisava tirar, era me permitir ser
eu mesma, era poder falar do jeito que eu falo, sem ficar me controlando, sabe? E pensando o que os outros vão pensar, ou os meus julgamentos. Então foram as permissões para quem se interessa por autoconhecimento, inicia decidindo, né, realmente mergulhar em si mesma, mas se permitir sentir. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Diana, pela tua contribuição. E se fosse para dizer pra gente, né, um erro ou um hábito negativo que tu enxerga que está impedindo as pessoas de se desenvolverem mais e de avançarem mais no seu caminho aí de evolução, qual seria esse erro? Eu acho que foi um dos grandes erros que eu cometi durante muitos anos da minha vida, que é o culpar o outro, responsabilizar o outro por nossos problemas, né? Achar que a culpa é do outro, se vitimizar, ficar achando que eu sou vítima do mundo, que tudo tá contra mim, né? E não enxergar que na realidade tudo depende de mim, né? Para ser melhorado. Então, acho que é um grande hábito negativo e as pessoas tendem a fazer muito isso. Eu fiz muito isso. As pessoas tendem a olhar e para justificar o erro do outro não é meu. Só que isso não gera desenvolvimento, né, Bruna? Se tu continuar olhando e apontando o dedo para algo e não se responsabilizando por isso, simplesmente não muda nada. Só fortalece aquilo que já existe em ti. Perfeito, perfeito, concordo plenamente. E então, já que a gente falou de um hábito negativo, qual seria então um positivo? Algo que, a teu ver, tem contribuído para as pessoas irem adiante assim na sua evolução e se conhecerem mais, se desenvolverem? Bom, então vou linkar com essa pergunta e com a minha resposta também. Acredito que é autorresponsabilidade. Se tu não for responsável pela tua vida, ninguém vai fazer por ti, né? Então, a inteligência emocional, a autorresponsabilidade, entendendo que a vida é minha, que só eu posso mudar, que só eu posso sair de um ciclo destrutivo, que só eu posso começar a me treinar para pensar diferente, né? Uma das coisas que eu sempre falo assim, que a gente se autorresponsabilize. Por exemplo, a Paula Abreu, ela traz que as pessoas tendem a sempre achar que não são capazes, que não vão conseguir, tudo que for pejorativo já se tornou normal, natural. E quando tu para e pensa no que é positivo, no eu sou maravilhosa, eu sou muito boa no que eu faço, eu sou capaz, né? Sou estranho. Né? Já parou pra pensar? Muito curioso, porque sou estranho, parece como assim, né? Eu vou falar isso, que bobagem, né? Por quê? Porque o nosso cérebro não tá acostumado com isso. Nós escutamos uma vida inteira. Tudo que for negativo, essas crenças que vão vindo e vão se enraizando, né? Então eu vejo muito isso, que é a nossa autorresponsabilidade de mudança, é o exercício diário de olhar para mim, de trazer para a consciência e enxergar que só eu posso mudar a minha realidade. Fantástico, fantástico. E foi o que tu fez durante a tua vida, né? Foi o que tu, atravessando em muitos momentos, talvez aos trancos e barrancos, mas tu foi tendo que ressignificar tudo que foi acontecendo, né? Exatamente, tu sabe que uma das coisas às vezes que eu olho para trás é muito incrível o ter esse conhecimento hoje, porque eu olho para trás e eu enxergo que várias coisas que eu comecei a estudar, né, porque esse meu autoconhecimento e todo esse meu mergulho em mim mesma, ele vem mais ou menos uns 5 anos assim que vem a fundo, que eu mergulho a fundo mesmo, que eu me permito. E cada vez vai ser maior, né, porque quando eu sempre brinco, né, Bruna, isso vira cachaça, porque cada vez que tu começa a se conhecer, tu quer mais, né? Tu quer crescer mais, tu quer se desenvolver mais, porque é tão bom, gera um sentimento de plenitude, é tão maravilhoso isso, que como que tu não vai querer mais, né? Mas é mais ou menos em cima disso que a gente começa a olhar e ver o quanto a vida mudou, olhar para trás o quanto tu tem a capacidade. Eu sempre brinco que nós temos grandes poderes dentro de nós, né? E é verdade, nós temos poderes, só que a gente tem que aprender a acessá-los. Temos, E foi toda essa minha trajetória, então, que eu comecei a olhar e me permitir, né? Vamos sentir, vamos ressignificar e vamos parar de culpar os outros pelas coisas que só eu posso mudar, né? E decidir caminhar nessa estrada, né? Porque é uma estrada para a gente se conhecer, para a gente superar as nossas barreiras, nossos medos, nossas limitações. É uma estrada desafiadora, assim, mas que tu vai vendo que ela é uma estrada muito bonita, assim. E é como tu falou, depois a gente vai querendo mais e mais e mais, né?
Exatamente. E é uma estrada linda, ela é desafiadora, mas tu começa a enxergar que existem possibilidades, né? Quando tu tira a lente que tu enxerga, o teu certo e errado, tu começa a entender que existem mais possibilidades, tu enxerga outras portas, outra maneira de criar a tua vida, né? Que eu posso chegar num sonho, num objetivo, numa intenção, por vários caminhos. Não só como eu enxergava antes, que era por um caminho, que tinha que ser daquela maneira, porque aquele era o meu certo, né? Uhum. Então, tu começa a trazer isso para tua vida, tu começa a olhar para isso e todas as pessoas que tu te relaciona também são tocadas por isso, né? Começam a enxergar a tua mudança, tu começa a refletir nela e é muito lindo porque quem tem que ficar, fica. E quem não tem Uhum. que ficar simplesmente acaba indo embora. Com certeza. E até o legal é que cada um vai ter um caminho para ir chegando mais próximo, né, da sua melhor versão, digamos assim. Então, muitas vezes os caminhos vão ser diferentes, mas existem pontos de encontro, talvez, né? Então, a direção que todo mundo está indo é a mesma, mas o tempo é diferente, às vezes a trajetória é diferente, e isso que é o legal, né? A gente encontrando pessoas que estão nessa trajetória, que querem nos dar as mãos, né? Nos dar a mão. Então, a gente faz esses pontos de encontro, a gente vai reconhecendo afinidades. Então, é muito legal de ver isso, assim, né? Desenvolvendo qualidades e absorvendo coisas boas das experiências, e é muito bonito. É demais, nossa. E, Ediana, tem algum conselho que impactou a tua vida, assim, que tu recebeu de alguém, que tu poderia compartilhar com a gente, que foi importante em algum momento da tua trajetória? Sim, vários, né? Mas um que me tocou muito, que eu trago muito para minha vida, que é muito presente, foi de uma mentora. Eu tive vários mentores na minha vida, eu ainda tenho, né? E sou muito grata por ter tido eles na minha vida, me mostrando assim que existia um caminho, né? E um deles foi de uma mentora de recursos humanos, quando eu trabalhava com desenvolvimento dentro da área de recursos humanos, que ela me disse: Ediana, faça sempre o teu melhor, entregue sempre mais do que tu te propôs, porque se um dia tu sair dessa empresa, tu tem que deixar o teu legado, e as pessoas têm que sentir falta de ti, por tudo que tu fez de maravilhoso para elas, o quanto tu impactou a vida delas. E eu sempre fiz isso. Então, por exemplo, essa foi uma das empresas que eu trabalhei, que eu tenho contato com, vou te falar assim que 50% hoje das pessoas que ainda estão lá, eu ainda tenho contato, né? E as pessoas que saíram, entraram em contato comigo para me contar que estavam saindo. Alguns deles são meus clientes hoje. Uhum. E então, assim, foi um conselho que eu trago para minha vida. E eu sempre falo para todos os meus clientes, para meus amigos, né? Dentro da empresa de desenvolvimento humano e trabalhando com os nossos parceiros também, né? Que é do entregar com qualidade e com amor tudo que tu tiver que entregar para qualquer pessoa, independente de quem for, né? Porque todo mundo é igual e quanto mais tu entrega, quanto mais amor tu entrega, quanto mais conhecimento tu leva para essas pessoas, mais elas vão impactar outras pessoas e mais o mundo fica melhor, né? Perfeito, perfeito. A gente deixa boas sementes, né? Se a gente se comprometer a deixar boas sementes, com certeza, de alguma forma, o universo vai se encarregar de elas crescerem, né? Exatamente, e é demais, sabe? Porque às vezes eu recebo assim de pessoas que eu não vejo há anos. E Diana, eu tô fazendo tal coisa, por exemplo, eu tenho uma cliente minha agora que ela foi morar, ela tá no Canadá. E ela não acreditava que ela poderia, né? Ela tinha muitas limitações assim, e ela acabou indo, ela veio e me manda fotos, ela posta as fotos, ela diz: "Eu não acredito que eu tô aqui, eu não acredito que eu consegui Uhum, realizar esse sonho", né? Então assim, ela mudou uhum. toda a vida dela, ela reestruturou, planejou, tá lá. Tá trabalhando com fotografia também, então são coisas assim que acontecem que tu diz, nossa, olha quanto tempo, mas eu plantei uma sementinha lá e ela simplesmente floresceu. Eu ajudei ela a plantar essa sementinha dela, né? Não fui eu que plantei, foi ela. Que lindo, mas que lindo. Gostei muito, achei muito bonito tu ter compartilhado conosco e muito obrigada, Diana. Que isso? E eu gostaria de saber se tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia. Algum pensamento, algum ditado? Vamos pensar. Eu falo muito para as pessoas, né? Aquela frase do Caio Carneiro, que eu falo muito do seja foda,
que o Seja Foda é ter otimismo, né? É olhar pra força, é olhar pra frente, é olhar que tu pode ser sempre o melhor, sabe? De acreditar que tu tem todas essas forças dentro de ti e que tu pode caminhar pra onde tu quiser e ser quem tu quiser ser. E isso eu trago muito da minha vida, né? Olhando pra trás, muitas pessoas diziam pra mim: para de sonhar, Ediana, coloca os pés no chão, tu sonha demais. E esses dias eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais falando sobre isso e eu me emocionei de olhar tudo que eu consegui construir, né, com os meus próprios pés, com a minha própria força, assim, sempre, óbvio, com muitas pessoas como tu trouxe, né, Bruna, que a gente encontra aí no nosso caminho, né, mas de olhar pra ti e falar assim, nossa, eu realmente cheguei onde eu quis. E quando a gente fala sobre isso, eu sempre brinco com as minhas clientes, isso não é pejorativo. Não é, porque vai falar de otimismo, vai falar de fortalecimento, vai falar o quanto tu é boa no que tu realmente faz. Uhum, perfeito, isso mesmo. Maravilhoso. E então eu gostaria que tu indicasse, se tu puder, se existisse apenas assim, se tu pudesse indicar um livro para as pessoas que estão nos ouvindo agora, qual seria esse livro? Um livro que fez bastante diferença na minha vida foi da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, porque ela fala muito da aceitação da nossa vulnerabilidade, né? De vencer a vergonha, ousar ser quem nós somos, né? De não ter medo de expor realmente a nossa essência, de falar o que nós temos vontade, de seguir nossos valores, de nos respeitarmos e entendermos que sim, nós temos vulnerabilidades, nós temos pontos que nos enfraquecem e que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem a gente sentir medo, a gente sentir dor, que isso é natural do nosso dia a dia. Então esse livro, ele impactou bastante a minha vida. Bacana. Eu não li ainda o livro, mas já ouvi falar, e eu concordo totalmente com essa ideia de que a gente encontra nossas forças nas nossas fraquezas também, né? Nas nossas vulnerabilidades. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão conseguir enxergar de uma maneira mais natural, que ninguém precisa ter máscaras, que a gente não precisa ser admirável o tempo todo, que todo mundo, né? Que todo mundo tem defeitos e qualidades e que isso é o natural, né? Exatamente, que essa é a nossa vida, né? Nós somos seres humanos, essa ideia que nós temos de perfeição não existe. Nós somos perfeitos dentro da nossa imperfeição, né? E ela fala muito isso no livro. Então a gente tem que assumir quem nós somos, dar risada, brincar. Nós temos uma criança dentro de nós, né? Que vive aqui também. Então a gente, com o longo do tempo, a gente vai amadurecendo e entendendo que não, nós somos adultos agora, então nós temos que ter esta postura. Sim, temos que ter uma postura madura, mas não deixar de ser quem nós somos, né? De brincar, de falar, de expor o que a gente tem vontade, de se permitir chorar, de se permitir sentir dor, de entender que aquele momento foi um momento que eu preciso me recolher. Aconteceu isso esses dias, agora fechou 12 anos do falecimento da minha mãe. E eu vou ficando mais emotiva, e às vezes eu não entendo porquê, e depois eu me dou conta que é a data, sabe? E foi um dia que assim, eu tive que me recolher, por mais que eu tenha toda essa energia, toda essa intensidade, que eu seja assim, eu me recolhi, eu fiquei quietinha no meu cantinho, era um momento de vulnerabilidade, eu precisava fazer isso, fui lá, senti minha dor, chorei, e depois de um tempo eu voltei, sabe? Deu 2 horas e pouco, eu tava tudo bem, só que são as aceitações de que sim, nós temos isso dentro de nós, e que a gente precisa acolher, passar a mão, dar um carinho e entender o que está acontecendo. Isso mesmo, negar não leva a nada, né? Renunciar, porque são sentimentos que estão ali dentro querendo, né, que a gente dê vazão em relação a qualquer sentimento, mas a gente precisa dar vazão a esses sentimentos, né? Acolhê-los como nossos mesmo, porque eles são nossos, né? Os bons são nossos, mas às vezes os mais difíceis de a gente sentir, dolorosos, né? Também são nossos, né? Exatamente, então, e o problema é que quando nós não aceitamos eles, quando nós negamos eles se tornam maiores, né? Isso então mesmo. A dor, ela aumenta. E por isso que ela fala muito do se permita entender, ser vulnerável, aceite, né? E isso é uma coisa que eu trago muito pra minha vida,
né? E que eu levo muito assim para a vida dos meus clientes também. É uma coisa que quando eu posso trazer para os meus amigos, nas rodas que eu estou conversando, quando eu sinto que tem alguém que vem conversar comigo, eu sempre falo: se permita ser vulnerável, se permita sentir dor, pronto, tá tudo bem, né? Tu não é de ferro, ninguém é de ferro. Uhum. Muito bom, muito bom. E até vai fazendo com que as pessoas se soltem mais, que a gente comece a ver que existe mais humanidade, né? Que a gente pode se tratar com respeito, em que julgar não é o caminho. Ninguém pode julgar, né? A não ser Deus. Então, eu acho que é essa questão de a gente mostrar que a gente é humano, que a gente né, tem nossas vulnerabilidades e seguir adiante aceitando mais apoio, e eu acho que assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais também a humildade, né, Ediana? Exatamente, exatamente, sabe? E aí linka lá no início, né? Que a gente falou sobre autoconhecimento, é o se permitir ser, né? Se permitir sentir tudo que tem dentro de ti. Nós temos lados, né? Nós temos o lado luz e o lado sombra. E os dois fazem parte. A gente não vive só de felicidade. Vão existir tristezas, vão existir angústias, vai existir insegurança. Mas aí como que a gente trabalha isso? Acolhendo elas, entendendo o quão eu sou capaz de ressignificar, de elaborar, de entender que aquilo está acontecendo por algum motivo e vai gerar aprendizado, né? Então, por exemplo, toda essa minha história de vida que eu trago, ela gerou muito aprendizado na minha vida. Se você conversar com alguém que me conhece, você vai ver que eu sou outra pessoa hoje. Sabe? Então, assim, eu ressignifiquei muito e eu olhei muito para os meus valores e comecei a equilibrá-los, comecei a olhar e pensar, eu tenho que saber respeitá-los. Então, muitas coisas na minha vida mudaram, né? Todo o êxito profissional, ele veio a partir de um pilar pessoal, a partir do meu desenvolvimento, né? E eu sempre falo, a gente vai ficar velhinha se desenvolvendo. A gente vai ficar... Eu tenho minhas clientes que falam assim, Bru, elas dizem, tá, Diana, mas a gente fala muito sobre os nossos rompantes, as nossas limitações, né? E da autossabotagem. E elas falam, mas isso nunca vai acabar. E eu falo, a gente vai ficar velhinha sempre surgindo alguma coisa nova. Por quê? Porque que graça teria a vida se fosse tudo perfeito, né? Se encantar com o caminho mesmo, né? Se encantar que ele é assim, que ele é bonito do jeito que ele e essa, né, como tu falou, a luz, a sombra, eles estão presentes, sempre vão estar presentes. O importante é a gente querer aos poucos combatendo essa sombra e muito devagar, mas ir se acostumando com a luz também, né? Exatamente, exatamente. E entendendo assim que é esse fortalecimento que vibra dentro de nós, que traz plenitude, né? Entendendo que os aprendizados, eles te deixam mais fortes, mas os aprendizados, eles também te fazem, traz para tua consciência coisas que tu pode até revisitar o teu passado, mas que hoje tu revisita ele com orgulho de quem você se tornou. Perfeito, perfeito, é isso mesmo, assino embaixo. E é isso que é o mais lindo da vida, porque quando a gente traz isso, né, para nossa vida, as coisas se tornam mais simples. E a gente para de achar que tudo tem que ser complexo, que tudo tem que ser um turbilhão. A gente começa a enxergar a vida com um olhar mais simples, entendendo que a gente pode resolver as coisas de uma maneira simples. Que eu não preciso ficar inventando coisas, que eu não preciso ficar me apavorando. Por quê? Porque quem está fazendo isso sou eu, né? Cada pessoa que transforma a sua vida numa mais pesada, é ela que transforma a vida. Mas ela pode também usar a simplicidade para resolver as coisas. Eu concordo que a solução está na simplicidade, né? Exatamente, exatamente. Isso aí. Ediana, tô adorando a nossa conversa. Então, antes de a gente encerrar, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Tá. Pode estar entrando em contato pelo telefone da empresa EG Desenvolvimento Humano, que é 489-9127 6685, pode estar mandando uma mensagem de WhatsApp que nós estaremos respondendo. Tem o meu Instagram também, que é @edianagrace, e eu tenho a fanpage que é @edianagrace Desenvolvimento lá no Facebook, tá? O nosso site, ele tá ficando pronto agora no final do mês de junho. Legal. Então a gente vai colocar esses links aí no post do episódio lá no site.
Perfeito. Te agradeço. Perfeito, Bruno. E então, para a gente finalizar, gostaria de te agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar aqui, te desejar muita, muita, muita luz na tua trajetória, ainda mais sucesso do que tu já está alcançando, dizer que eu vou ficar sempre muito feliz de te receber aqui e que a gente possa manter contato. Gostei muito de saber um pouquinho mais da tua história e tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo vai gostar também. Tá bem, eu que agradeço, né? Eu sempre digo, né, que quando as pessoas se conectam tem um objetivo e o universo sabe quem ele conecta. Então, eu que agradeço por esse contato maravilhoso. Adorei te conhecer também, conhecer um pouquinho da tua história. E quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais, saber do meu trabalho também, pode entrar aí pelos contatos que eu passei. Obrigada, Diana. Um beijo bem grande e fica com Deus. Tudo de bom. Obrigada, Bru. Beijão. Fica com Deus. Espero que você tenha gostado do episódio e se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!